Muito boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs, presentes aqui nesta nossa sala virtual para a primeira noite do nosso Seminário Nacional da Campanha da Fraternidade 2023. Quero acolher a todos e a cada um que já está aqui na nossa sala. Já dei um passeio aqui pelo chat, olhando irmãos e irmãs de norte, do sul, do leste e do oeste do nosso Brasil, presentes aqui conosco para esse momento de aprofundamento e de conhecimento da campanha da fraternidade do ano que vem. Eu sou o Padre Jean Paul, assessor da CNBB para as campanhas, e por isso acolho a cada um de vocês em nome da nossa conferência episcopal para este nosso seminário. Serão 3 noites, hoje, amanhã e depois, em que nós vamos compartilhar com vocês todo o processo de preparação que o nosso departamento de campanhas vem fazendo desde 2021, quando os bispos do Conselho Episcopal de Pastoral escolheram profeticamente o tema da fome para a campanha da fraternidade de 2023. São muitos irmãos e irmãs que estão aqui na sala e que vão deixando a sua mensagem no chat. Eu gostaria de cumprimentá-los a cada um. Acabei de ver agora aí a irmã Irene, o Laudelino, o Padre Júlio, todos colegas aqui, assessores da CNBB, também muitos outros irmãos padres, religiosos e religiosas, leigos e leigas, seminaristas, que estão deixando aí no chat o registro da sua presença. Deixe mesmo, coloque no chat o seu nome, a paróquia, a diocese, de onde você participa desse nosso seminário. É uma alegria recebê-la nessa noite, não obstante o tema da fome seja tão doloroso. É muito bom estarmos juntos, expressando a nossa comum preocupação por essa realidade que atinge tantos irmãos e irmãs nossos. No início dessa noite, eu queria recordar com você o objetivo do nosso seminário. O nosso seminário quer preparar lideranças regionais, diocesanas, paroquiais, comunitárias, para desenvolver a campanha da fraternidade de 2023, em suas realidades concretas. Nós aqui vamos refletir sobre a realidade para que você, então, realize a campanha da fraternidade e atue aí na sua realidade concreta. E nós faremos isso através de uma reflexão fundamentada na realidade e na palavra de Deus, em vista de uma ação eclesial sociotransformadora. Por isso, nosso seminário está organizado naqueles 3 pilares da nossa ação pastoral, da nossa reflexão pastoral na Igreja da América Latina. Esta noite nós dedicamos ao ver, vamos contemplar a triste realidade da fome no Brasil. Amanhã à noite nós nos dedicaremos ao iluminar, projetaremos as luzes da palavra de Deus e do magistério da Igreja sobre a realidade da fome. E depois de amanhã nós nos preocuparemos e nos ocuparemos da dimensão do agir. O que é que nós podemos fazer, pessoal, comunitária e socialmente, para combater o flagelo da fome? Eu quero mais uma vez saudar as 260 pessoas que estão aqui na nossa sala, para então darmos início ao nosso seminário. Ou melhor, só porque eu falei 260, já são 306. E assim nós vamos formando cada vez mais uma comunidade maior para que o nosso seminário, para que a campanha da fraternidade atinja os rincões do nosso Brasil, onde estão as pessoas que precisam da nossa ação para combater a fome.
para dar início ao nosso seminário, nós vamos acolher a palavra de abertura do nosso querido presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Acolhamos a palavra do nosso presidente. Nossa gratidão a Dom Valmor por essa palavra tão precisa, por essa palavra tão certeira no início deste nosso seminário. Eu acredito que com a sua palavra, Dom Valmor nos dá o tom do nosso seminário acerca da importância da sua realização e de toda a realidade que nós vivemos e que nós queremos iluminar com a palavra para agir eclesialmente na sua transformação. Eu convido agora você a um instante de oração. No início desta nossa noite de reflexão, eu convido você a um instante de silêncio, a um instante de recolhimento, para que nós peçamos as luzes do Espírito de Deus, que iluminou Jesus e que ilumina a sua igreja, para que ele nos faça também nesta noite ter os mesmos sentimentos de Cristo, ter os mesmos sentimentos de Deus. Para iniciar a nossa oração, nós vamos recordar o hino da campanha da fraternidade de 1975, a primeira vez que a campanha da fraternidade tratou do tema da fome. Iniciemos juntos a nossa oração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossos irmãos repartiam os seus bens, fraternalmente tinham tudo em comum, e era grande alegria e união no dia a dia e ao partir o pão. E todos repartiam o pão. Convido você agora, se tem aí na sua mão a Bíblia Sagrada, que você tome a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 10. Êxodo 3, de 7 a 10. A palavra de Deus testemunha para nós que os sofrimentos do povo não são indiferentes ao coração de Deus. Ouçamos o que diz o livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés:
Eu vi a humilhação do meu povo no Egito e ouvi seu clamor por causa da dureza dos feitores. Sim, eu conheço o seu sofrimento. Desci para livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair dessa terra para uma terra boa e espaçosa, terra onde corre leite e mel, onde estão os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O clamor dos israelitas chegou até mim, e também vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Agora, vai, eu te envio ao faraó para que faças o meu povo, Israel, sair do Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, façamos um pequeno instante de silêncio para ouvir no profundo do nosso coração esta palavra de Deus. Deus conhece o sofrimento do seu povo, Deus se compadece daqueles que sofrem e Deus nos envia, vai para libertar o meu povo. No instante de silêncio, introjetemos no nosso coração essa palavra do Senhor. E concluamos a nossa oração inicial rezando juntos a oração da campanha da fraternidade de 2023. Assim, nós já vamos rezando e já vamos nos habituando a esta oração que quer nos motivar na campanha da fraternidade de 2023. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Eu quero agora convidar o nosso primeiro assessor desta noite. Nesta primeira noite do nosso seminário, nós temos a alegria de contar com a presença do Dr. Melilo Diniz Nascimento. Seja bem-vindo, Dr. Melilo. Boa noite. Muito boa noite, Padre Jean Paul. Boa noite a todos que participam desse seminário da campanha da Fraternidade de 2023. E quero dizer que fico muito grato pela oportunidade de estar com vocês, conversando um pouquinho e aprendendo também, convidando todos a participar desse seminário tão importante. Dr. Melilo é advogado e é membro da equipe do Grupo de Análise de Conjuntura da CNBB, que presta constantemente essa assessoria aos nossos bispos. Por isso é uma pessoa que tem aí o conhecimento necessário e a prática necessária
para nos fazer ver, nos ajudar a ver a realidade da fome no Brasil, os seus números, as suas causas, as suas relações e tantas coisas mais. Doutor Melilo, eu tenho certeza que todo esse pessoal que está aqui na nossa sala está ansioso para ouvi-lo e para ver, infelizmente, como é a realidade da fome no Brasil. Bem-vindo. Vamos lá, pessoal. A fome é uma tragédia brasileira. A fome faz parte de uma realidade terrível e esse flagelo nos acompanha há muitos anos. Entretanto, de tempos em tempos, ele piora muito. É por isso que a CNBB já é a terceira vez que promove o tema da fome como tema de diálogo, de aprendizado, de discussão e de enfrentamento pela sociedade brasileira e pela Igreja Católica. O que chama atenção no caso do Brasil, e a fome não é só um fenômeno brasileiro, é o fato de um país tão rico, de um país que é produtor de alimentos para o mundo, ter tanta fome. E isso, por certo, exige um desafio ético, social, político e individual de todos nós. Viver com fome retira a dignidade. Revirar o lixo atrás de comida não é algo nem natural, nem do projeto do Senhor. E, por certo, não é o caminho que homens e mulheres escolhem para enfrentar o desafio da fome. A fome, e muita gente pode dizer, mas Melilo, nesse atual momento, depois da pandemia, a fome trouxe um conjunto de realidades difíceis. Mas se ela piorou na época da Covid-19, que veio desde março de 2020, no caso brasileiro, tem uma grave crise. E isso interpela cada um dos cristãos, convida para que nós percebamos o que está por detrás da fome no Brasil. Mas antes de dizer essa questão do que está por detrás, eu quero convidar a pensarmos que há um direito humano à alimentação adequada. Posso dizer de outro modo, todo brasileiro, toda brasileira, todo homem e toda mulher tem o direito a 3 refeições dignas por dia, com opção para suco e sobremesa. Esse é o maior projeto que temos que fazer. Mas temos que incluir as crianças, temos que incluir as mulheres que são geralmente vítimas desse flagelo, temos que incluir os idosos, temos que incluir as populações vulneráveis, temos que incluir os negros, os indígenas, que tinham abundância no passado e depois do contato com o homem branco, passaram a também viver a tragédia da fome. As Nações Unidas tratam isso como direito à alimentação, e eu trato isso como um direito fundamental da existência humana. Não podemos continuar a conviver com isso. E os números no Brasil são muito grandes. Em abril de 2022, o tema da fome, revestido da ideia de uma segurança alimentar, identificou que 58% dos brasileiros têm algum nível de insegurança alimentar e 15,5% têm fome. Transformando isso em números, são 33 milhões, de acordo com esse levantamento feito, o que corresponde, por exemplo, às 7 cidades maiores do Brasil e seus habitantes passando fome. Vou dizer para vocês que nos acompanham em todo o país, se juntar São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus, com todas as populações dessas cidades, é o número destes 33 milhões de brasileiros e brasileiras famintas. E isso vai resultando em um acréscimo à desigualdade estrutural que enfrentamos há séculos. E, além disso, piorado por uma progressiva crise econômica, pandemia, desmonte das políticas públicas que poderiam minimizar essa tragédia brasileira e que nós conhecemos muito bem.
os resultados vão trazendo, de um lado, uma deterioração socioeconômica, aprofundando nossas desigualdades e pioradas por situações conjunturais, como a pandemia da Covid-19. Quais são as causas da fome? Há causas que são causas naturais, climas, alguns desastres naturais, há causas que são construídas pelos homens, como as guerras, mas a primeira causa da fome no Brasil é a nossa estrutura fundiária, que é não só colonial, como separa pequenos produtores de grandes produtores que, ao invés de alimentar o povo brasileiro, fazem parte de um projeto de exportação, especialmente de commodities. Mas, no fundo, tudo isso tem a ver com a propriedade da terra. E, por certo, isso é um dos temas mais relevantes para a sociedade brasileira. Além disso, esse grande mercado que produz, essa grande agroindústria que trabalha com a produção de alimentos no Brasil, tem como característica preferir a exportação e a financiarização do que os caminhos naturais. O fato é que a fome é resultado de grande construção da sociedade, da nossa estrutura e das nossas condições sociais. Além disso, a fome tem como causa o resultado do desemprego, do subemprego e de muita gente que está subutilizado como força de trabalho. Um outro aspecto é a perversidade da política salarial que temos no Brasil, onde grande parte da população recebe um pouquinho de dinheiro e tem que viver ou conviver com a insegurança alimentar. Além disso, há uma questão de valor moral e de campo ético que não é privilegiado dentre a nossa sociedade, que acaba trazendo uma questão que dá à fome uma estratégia geopolítica. Os domicílios rurais têm muito mais fome do que os domicílios urbanos. A região norte tem mais gente com insegurança alimentar e depois o Nordeste, em comparação com as demais regiões do país. Aquelas famílias que têm uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, tem 43% dessas famílias nesse campo da fome. E isso vai trazendo essa triste realidade de ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres, e uma fome estrutural que vai separando mais ainda a sociedade brasileira. Além disso, a fome vem junto com a sede. A escassez de água, que é um problema climático, mas também estrutural, de propriedade das fontes de água, acabam aumentando a tragédia, porque a fome e a sede acabam dando uma insegurança alimentar e uma insegurança hídrica. O outro aspecto de causa da fome é o tamanho do crescimento demográfico, que tem a ver tanto com as causas como consequências do subdesenvolvimento brasileiro. Outro aspecto que nós devemos refletir é sobre a situação das moradias, especialmente nas grandes metrópoles, ou monstrópoles, como eu gosto de chamar, que acabam tendo a fome associado ao espaço de construção. E quais são as consequências da fome? A fome gera políticas de clientelismo, porque transforma os eleitores e cidadãos em meros desesperados que aceitam diversos favores em troca da participação política, especialmente quando estamos próximos de eleições tão importantes, que são as eleições nacionais, agora de outubro, para presidente, para governador, para deputados e para senadores. Outro aspecto é que essa fome vai desestabilizando e desestruturando o nosso país e, ao mesmo tempo, as nossas famílias. Gera violência doméstica, violência no campo e, muitas vezes, leva à perda do sentido da vida. Para piorar, causa doenças crônicas, como diabetes e outras tantas que fazem parte da sindemia e não mais pandemia que temos no Brasil. Além da Covid-19, que ainda resiste, nós temos casos
de chikungunya, temos casos de dengue, que vão associados à fome, aumentando a grande dificuldade. Nós temos crianças que estão perdendo o seu futuro por conta da fome. Nós temos idosos que compartilham migalhas dentro desse quadro natural da fome. E isso acaba criando uma dificuldade muito grande para que essas populações vulneráveis e vulnerabilizadas consigam atingir a dignidade. Nós temos fomes nas escolas brasileiras. Voltou a ter uma crise da alimentação escolar e muito em parte disso decorre da apropriação dos recursos públicos por interesses privados, o outro nome da corrupção. Mas a alma da fome, gente, é a política. Há uma conspiração do silêncio em torno da fome. Nós mesmos somos convidados a sair e seguir os caminhos do Evangelho, especialmente na expressão de nosso Senhor Jesus Cristo, que convida que cada um de nós participe do combate da fome e que alimente o irmão, a irmã, o próximo. Além disso, além do executivo, nós temos no Brasil legislativos, especialmente o Congresso Nacional, que há muito deixaram de enfrentar e contribuir com a questão da solução da fome. E para piorar, a fome desorganiza a nossa casa comum, porque a fome vai construindo um projeto que destrói a nossa fraternidade, que destrói o nosso compromisso com o planeta, que é a nossa casa comum, e as relações humanas vão se transformando cada vez mais em egoísmo e muito mais com a dificuldade de superarmos isso como país, como nação, como pátria, como projeto. A fome traz consigo uma série de questões e, ao mesmo tempo, nos desafia a uma alimentação saudável. Ora, num país que tem tantos agrotóxicos legais e ilegais, acabamos resultante de um conjunto de práticas. É por isso que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB e todas as pastorais são convidadas, de todas as paróquias, dioceses, organismos, todas as estruturas e todo o povo de Deus, homens e mulheres, são convidados a essa reflexão. Eu tenho a impressão que nós estamos diante de uma daquelas encruzilhadas existenciais que exigem a coragem de não só enfrentar a fome, mas enfrentar suas causas estruturais e evitar que ela seja a marca do futuro. Eu já estou há algum tempo nesse planeta, com a graça de Deus, e acompanhei todas as campanhas da fraternidade que trataram do tema da fome. Eu tenho a impressão que é uma indecência para essa geração, da qual eu faço parte, da qual todos que nos escutam hoje fazem parte, termos que, pela terceira vez, enfrentar. Mas essa vergonha, essa indignidade, não nos retira a coragem, não nos retira a capacidade de enfrentar. E há muito a ser feito no combate à fome, por várias estruturas, mas principalmente com a participação de uma cidadania corajosa, comprometida e envolvida no projeto do Senhor, para que sejamos cada vez mais dignos, cada vez mais alimentados, e que nenhum irmão, nenhuma irmã possa viver a experiência da fome. Enquanto houver um brasileiro nessa condição, nós temos a obrigação ética, a exigência moral e o compromisso político e existencial de mudar esse quadro. Tenho certeza que há muito a ser feito e tenho certeza que durante esses 3 dias de seminário poderemos contribuir, aprender, discutir e dialogar de forma tal a que, em 2023, tenhamos uma das melhores campanhas da fraternidade sob a coordenação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Muito obrigado, Padre João Paul. Tentei cumprir o horário e tenho certeza que vamos aprender muito com as contribuições que virão da participação desse público tão bacana que nos acompanha nessa noite. Muito obrigado, doutor Melilo. Fidelíssimo ao horário combinado. Que coisa boa. Eu percebo já aqui no chat diversas perguntas que as pessoas foram colocando
e que daqui a pouco o senhor volta para responder, para continuar a reflexão a partir das perguntas. Todos os que estão conosco participando aí pelo YouTube podem deixar as suas perguntas no chat. A nossa amiga Rose, ela está aí atenta ao chat, pescando as perguntas de vocês, e daqui a pouco ela vem aqui presencialmente, ao vivo, colocar as suas perguntas, as perguntas que vocês estão fazendo no chat. Então, não deixe de participar da nossa reflexão, colocando aí no chat a sua pergunta para os nossos assessores. Doutor Melilo, por enquanto, muito obrigado. O senhor fica por aí, que daqui a pouco o senhor volta para continuar a reflexão. O nosso segundo convidado desta noite é o senhor Carlos Humberto Campos, sociólogo, diretor executivo da Caritas Brasileira. Seu Carlos, seja bem-vindo. Muito boa noite. Boa noite, Padre Jean. Boa noite, doutor Melilo. É um prazer e uma honra estar aqui com todos vocês. Uma saudação a todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais. Um abraço a todos os agentes de Caritas, agentes de pastoral, que nesse momento nos acompanham, né, por esses interessantes meios de comunicação. Muito bem, senhor Carlos. Eu queria iniciar essa fala um pouco trazendo alguns elementos, né, que falam um pouco, né, das iniciativas, né, que dialogam com a fome no Brasil. Não é isso, Padre Jean? É isso mesmo, né? Graças a Deus, essa realidade nos desafia sempre e muita coisa já tem sido feita, né? O senhor vai nos apresentar um pouco isso. O quanto já se faz pela superação da fome no Brasil. Eu deixo eles com o senhor e convido mais uma vez todo mundo a participar, deixando a sua pergunta no chat. Muito bem, obrigado. Então, eu gostaria de iniciar essa reflexão trazendo uma fala do recente livro publicado pela editora Elefante, cujo título é Da Fome à Fome, um diálogo com Josué de Castro, né, grande militante, defensor, né, desse debate da questão da fome no Brasil. Ele que trouxe, né, para a pauta a questão da fome na zona urbana há 75 anos, 76 anos. Então, nesse livro, a autora, a organizadora, que é a doutora Tereza Campelo, que foi ministra do Desenvolvimento Social nos governos passados, ela traz um capítulo que trata sobre a fome, 75 anos de políticas públicas. Eu não vou aqui fazer uma reflexão dos 75 anos de ações de combate à fome no Brasil, mas eu queria trazer alguns marcos históricos que marca a vida, né, dessas populações famintas do Brasil, relacionando com essas políticas públicas, mas também as ações desenvolvidas pelos movimentos, pelas organizações, pela igreja. E uma primeira constatação que é importante a gente ter é que ela cita um trecho, ainda há 75 anos atrás, de Josué de Castro. E ele dizia assim: não estamos diante de uma moléstia a ser combatida isoladamente pela ação fulminante de um remédio específico. Não existe um remédio específico para a fome. O que existe são catalisadores capazes de apressar as reações sociais que conduzirão
o organismo social a depuração desta impureza. Veja bem, a fome é uma moléstia que a nossa sociedade se contaminou. E é preciso que a gente, né, depure essa impureza que existe na nossa sociedade. É um modelo, né? Um modelo de produção, né, de riqueza, de geração de renda, de concentração, né, de desigualdade social que geram a fome. Então, não existe assim uma receita específica, a não ser construir políticas para que possa superar essas várias situações. Trazendo um pouco a memória, né, na década de 80, né, com o fragilizamento da nossa indústria e automaticamente o fortalecimento do agronegócio, que praticamente se consolidou economicamente e politicamente no Brasil, nós percebemos o avanço das favelizações nas grandes cidades e, consequentemente, a grande, vamos dizer assim, a grande revelação da fome nas grandes cidades, que deixou de ser antes rural e passou a ser também urbana, né? Por falta de uma política de reforma agrária, por falta de uma política de geração de renda no campo, pela concentração de terra, pela violência no campo. Então, tudo isso gerou as camadas de famintos no Brasil que vieram, né, favorecer, né, vieram se concentrar nas grandes cidades, né? E o Nordeste, então, que se tornou pequenas cidades, se tornaram grandes cidades faveladas de povo famintos, né? E isso foi se revelando também para todo o Brasil. Pegando os últimos 30 anos para cá, e aí eu vou trazer alguns elementos que são importantes para a gente refletir sobre as políticas e ações de combate à fome, com a redemocratização e o retorno de Betinho na década de 90, o Herto de Souza, né, que, ao retornar, ele trouxe para a pauta da sociedade brasileira o debate sobre a fome no Brasil, quando ele cria, né, a ação da cidadania de combate à fome e pela vida, né? E aí a gente percebe a dimensão da fome no Brasil, né? E aí tem uma história, alguns marcos que é importante a gente pautar aqui, para a gente perceber que o combate à fome ela tem uma história de criação de políticas públicas, né, de decretos, de marcos regulatórios, da participação da sociedade civil, que depois, mais tarde, né, depois de 20 anos, né, em 2014, nós tivemos, né, a grande felicidade da saída do Brasil da mapa da fome. Então, em 1993, foi um grande marco, foi a criação do CONSEA, né? E também, a paralelo a isso, foi a criação da Ação da Cidadania, que houve uma grande mobilização no Brasil para combater a fome que a gente vivia naquele momento. Em seguida, nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar, que foi um salto para a sociedade participar e, de fato, debater a construção de políticas, né, para consolidar o combate à fome, né? Outro marco interessante foi em 2003, quando nós recriamos e reconstruímos a criação do CONSEA Novo, né? Que a sociedade, e aí é importante ver essa data, 2003, o que acontecia no Brasil politicamente, retomou o debate e o espaço da sociedade civil, né,
para a construção de políticas públicas. E aí é interessante perceber. Governo sozinho não vai combater e terminar com a fome. É preciso que haja uma ação conjunta, né? Governo, sociedade, todos os entes que fazem essa sociedade, né? E aí houve um grande envolvimento da sociedade civil para a elaboração de políticas, né? Inclusive intervindo nas políticas do governo federal, para que, de fato, a gente tivesse políticas públicas voltadas. E, por coincidência, em 2003, é criado o Fome Zero, né? Que é o programa de conjunto de ações envolvendo 5 áreas, né? Segurança alimentar, nutricional, geração de renda, distribuição de renda, educação e cidadania, e ainda o cartão alimentação, né? E aí, em 2004, novamente, por incidência da sociedade civil, tivemos o Bolsa Família, que aí também foi um passo gigantesco para a questão da fome, né? Em 2004, também, o marco histórico, em 2014, com todas essas políticas criadas, né, nós tivemos o marco histórico do Brasil, que foi, em 2014, a saída do Brasil do mapa da fome, né? Segundo os relatórios da ONU, quando o país atinge menos de 5% de sua população que estão em segurança alimentar, menos de 5%, e em 2014 o Brasil atingiu essa meta. Ou seja, se nós pegamos de 1993 a 2014, foram 20 anos de políticas públicas, participação da sociedade civil, decretos, legislações, são dezenas, centenas de projetos que foram incorporados nessa construção para que a gente, de fato, tivesse, em 2014, essa saída, né, do mapa da fome. Mas é importante dizer, e aqui é muito interessante trazer essas ações, porque ao lado dessas políticas públicas, nós tivemos a ação da sociedade civil, as igrejas, né, as organizações, associações, né? E aí nós temos vários exemplos. Por exemplo, o grupo da Igreja de São Vicente de Paula, por exemplo, a associação, nunca deixou de atender famílias que passam fome na rua. E ainda hoje eles atendem cerca de 75 mil famílias, né, por semana são atendidos, né? São atendidos com alimentos, cuidados, né, desse país, né? Nós temos também, né, a ação da Caritas Brasileira, né? A Caritas Brasileira desenvolve projetos de emergências em situação emergencial, né? E também projetos de consolidação, de geração de renda, que ajudam as famílias a gerar renda e superar a questão da fome, né? E também projetos na área de produção, né, de alimentos, de reforma agrária, voltado para os grupos de produção da agricultura familiar. E aqui eu quero destacar uma ação importantíssima, que foi a ação, né, das cozinhas solidárias, né, a ação das cooperativas organizadas pelo Movimento de Trabalhadores Rurais. No período da Covid, por exemplo, se não fosse a ação desses movimentos, desses grupos organizados, quantas refeições, milhões de refeições foram distribuídas, porque foram feitas solidariamente a partir de famílias, de acampamentos, de assentamentos, de comunidades, de grupos que trabalham nessa perspectiva. E aqui também eu trago a ação da Pastoral da Criança. A ação da Pastoral da Criança em todo esse período, não só, né,
ajudou na nutrição das crianças, como também salvou milhões de vidas de crianças, né, que eram subnutridas e morriam antes do tempo. Então, isso são ações que devemos agradecer a Deus pela ação pastoral da igreja, né? E mais recentemente, nós temos os projetos de Fundo Nacional de Solidariedade, que é promovido pela CNBB, através da campanha do Advento, né? Da campanha da Semana Santa, né? Que arrecada o Fundo Nacional de Solidariedade para ajudar a financiar pequenos projetos nas comunidades que garantem muitas famílias a gerarem seus alimentos, produzirem renda e romperem, né, com essa falta de alimentos e ajudar na construção, né, dessa perspectiva. Mas eu quero ainda trazer que todas essas ações são importantíssimas, mas a superação da fome, ela exige muito mais. Nós não somos ingênuos, nem tão otimistas. Sabemos que estão bem fincadas nas estruturas, né, econômicas, não só aqui do Brasil, como do mundo inteiro, as raízes desse problema da fome, que só poderá ser extirpada, né, só poderá ser revolvendo-se de vez um profundo debate, né, sobre os resíduos que ainda temos, né, do feudalismo, né, da escravidão, da exploração, da concentração da renda. Então, como diz, né, lá no início do texto, é preciso que a gente depure essa sociedade para que, de fato, a gente possa dar uma resposta à superação da fome. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que meu tempo já se esgotou, mas ficamos aqui para avançar nesse debate, nessa construção, e parabenizar a CNBB e nossa igreja por trazer um tema tão importante para a nossa sociedade. Obrigado, Padre. Seu Carlos, nós que parabenizamos o senhor e lhe agradecemos por esta fala tão gostosa, tão real, tão cheia da experiência do senhor e da experiência da Caritas brasileira, esse organismo eclesial tão importante e tão fundamental no combate à fome no nosso país. Eu queria convidar para voltar para a nossa tela o doutor Melilo e também queria agora apresentar para vocês a professora e psicopedagoga Rosenildes Marques de Medeiros Reis, que vai nos ajudar com as perguntas. A Rose, como nós a conhecemos, ela é membro da Comissão Nacional das Campanhas da CNBB. A Rose esteve atenta ao chat o tempo todo, pescando aí as perguntas dos nossos internautas. Eu posso adivinhar um pensamento da Rose, que é o de que são muitas perguntas, não é, Rose? Então, são muitas perguntas, com certeza nós não temos tempo para responder a todas, mas, Rose, bem-vinda e obrigado por esse trabalho tão importante nessa noite. Eu é que agradeço e também uma boa noite a todos os nossos que colaboraram conosco nesta noite, expondo por esse tema que é tão instigante para todos nós, mas que é muito necessário, não é? E, assim, a todas as pessoas que estão participando conosco desta primeira noite, é fundamental. E é como você disse, Padre Jean Paul, são muitas perguntas. Nós não, com certeza, conseguiremos responder a todas. Mas aquelas que a gente pode, nós vamos fazendo, né, essa resposta. Então, a gente começa logo, né, que é para poder ter tempo assim muito bom para essas respostas. E eu quero começar com uma pergunta que aqui tem. A causa da fome é um modelo de desenvolvimento perverso.
como um país que mais produz grãos e gado, tem 33 milhões de famílias famintos. E esta pergunta a gente quer direcionar para nos ajudar a pensar sobre isso para o doutor Melilo. E logo em seguida, deixa eu também fazer a pergunta para o doutor Carlos, na sequência, né, que é parecidíssima, mas vale a pena a gente ouvir ambos. Como explicar o Brasil sendo um país de tradição católica, tendo o agronegócio como uma fonte de riqueza e tem mais de 30 milhões da população em situação de miséria e de fome? Vamos ouvir. Bom, Rose, primeiro, obrigado pelas perguntas. Claro que nós temos que fazer um combinado. As difíceis você manda para mim. As muito difíceis você manda para o Carlos, que é muito mais experiente que eu, e eu tenho certeza que você vai me ajudar, porque a noite ainda é longa e o caminho é perverso. E eu quero exatamente dizer dessa perversidade, que não é uma perversidade pessoal, é uma perversidade estrutural, que de vez em quando piora a cada conjuntura. Essa estrutura é uma estrutura insana, indecente, obscena e, acima de tudo, resultado de uma escolha humana por um modelo que tem, de um lado, um excesso de produção que alimenta animais, que alimenta outros povos e que não tem nenhum problema, mas a grande contradição disso, a coisa que espanta qualquer pessoa que para um pouco para pensar, e eu espero que todos os milhares de usuários e participantes que nos acompanham hoje e vão nos acompanhar, pensem como é que a gente chegou a esse ponto. A que ponto nós chegamos? Nós chegamos a um ponto que nós somos exemplo de um lado e tragédia de outro. Nós precisamos discutir esse modelo. E esse modelo tem um mosaico de causas. Mas, como eu disse, eu tenho certeza que o Carlos vai ajudar a responder e eu vou deixar para ele a parte mais difícil, que é como superar isso, até porque a Caritas e tantos outros organismos da Igreja do Brasil têm conseguido enfrentar isso de maneira muito bacana. Eu queria destacar também a economia de Francisco e Clara, que tem tido experiências muito bacanas em todo o país, inclusive produzindo e encontrando formas de enfrentamento concretas de poder superar isso. Eu quero dar um abraço para o pessoal da Arquidiocese de Campinas. Eu estou hoje, Jean Paul, em Curitiba, e estou perambulando por aí, mas amanhã eu estou em Brasília, viu? E quero dizer para vocês que lá em Campinas tem uma experiência fantástica da economia de Francisco e Clara, que está, inclusive, agora numa reunião lá no Vaticano, está acabando, né? Onde todo mundo que trabalha com isso está refletindo com o Papa Francisco, que é um inspirador desse movimento e que tem muito a ver com o combate à fome. Então, brincadeira do doutor Melilo, né? Ele gosta de... faz parte, né, da caminhada, mas eu queria trazer, diante dessa pergunta, interessante. Nós estamos aqui em Porto Iguaçu, com outros países, né, discutindo, e hoje nós fizemos um debate sobre a economia popular solidária. E é interessante como essa questão da fome, da pobreza, ela não é só do Brasil, né? Ela é universal. E não somos só nós, católicos brasileiros, né, que temos também essa indiferença em muitas questões. Então, eu penso que há necessidade de que a gente faça um debate, e aí eu olho muito para os documentos, os últimos documentos do Papa, que ele traz, né, muitas reflexões sobre essas questões que nos afligem, né, que nos aflige o corpo e a alma, né, e traz essa questão da nossa, a dimensão social da nossa fé. E aí, sábado, a gente fazia um debate também com o pessoal do Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe, sobre o projeto 10 milhões de Estrela, que fala sobre
dai vós mesmo de comer. Então, qual é o meu compromisso que eu tenho na comunidade, não comunidade católica, mas comunidade da casa comum? Qual é o meu compromisso eucarístico na comunidade? E aí eu reflito muito assim, quando foi que Jesus foi mais reconhecido? Era quando ele sentava na mesa e partia o pão. Então, nós não somos contra o desenvolvimento, nós não somos contra a modernidade, mas nós somos contra a desvalorização da vida, né? Não podemos, né, construir uma sociedade onde poucos, né, têm de tudo e sobra tudo, e muitos, né, não têm nada e falta tudo, né? Então, é preciso que a gente reflita, quando a pessoa trouxe a fala, né, como é que nós católicos, né, é um desafio para nós católicos, né, de colocar a nossa missão, né, missão de sujeito eclesial, né, na sociedade, nós leigos, leigas, né? E aí, quando eu falo da igreja, eu não falo o bispo, o padre, a religiosa, o religioso. Não somos nós, cristãos batizados. Nós somos responsáveis por essa sociedade, né? Nós temos que nos inserir nela, né? Nós temos que encantar a política que está aí, né, trazendo os elementos, né, os nossos valores, né, as nossas riquezas, as nossas experiências, né? E aí eu quero trazer novamente as experiências que a Caritas temos hoje, né? Hoje nós temos um projeto Suma Uma, na região fronteira com a Venezuela, né, que distribui diariamente, né, 1.200 refeições, café da manhã, almoço, para pessoas que não têm o que comer. Porque se não tiver aquela comida, eles vão prevalecer, entendeu? Então a gente precisa estar mais juntos, né? Se unir e lutar, né? E denunciar todo tipo de injustiça. Nós estamos com um projeto da Semana Social Brasileira, Terra, Teto e Trabalho. Precisamos nos dar unidade nesse projeto para que, de fato, prevaleça, né, essa perspectiva do projeto do rei, que ninguém passe fome. Suas palavras, doutor Carlos, são importantes para todos nós, assim como a do doutor Melilo também, e nós vamos nessa mesma perspectiva, ainda falando da questão da fome e do pacto, né? Tem uma pergunta que vai na direção dessa sua resposta, do seu comentário, com relação à pergunta anterior. É do Paulo Davi. Ele pergunta como é que nós podemos unir os processos de pacto educativo global, Pacto pela Vida e Economia de Francisco e Clara no combate da fome e da miséria. Vai quase que nas suas respostas, mas encante o rapaz para que ele, né, também possa se desenvolver no lugar e desenvolver também tantas outras pessoas com relação a isso. Diga para nós, doutor Carlos. Eu tenho experiência de comunidades que... Eu sou de uma comunidade pobre do Piauí, né? A gente lutou muito no combate à seca, lutamos muito. Eu vi que aí tem muitos colegas nossos do Piauí, né? E a gente sabe o quanto é difícil você fazer um trabalho social nas nossas comunidades, social na dimensão, né, da libertadora, na dimensão da sociotransformadora. Nós temos hoje, com muita alegria, faço parte da Comissão 8, junto com os nossos bispos, Dom Valdeci, que é o presidente. Quanta luta, né, Dom Valdeci, nessa caminhada. Mas
Nós não podemos nos omitir nas nossas comunidades. Se alguém deixa de falar na comunidade, né, na formação da catequese, né, na formação dos casais, né, na crisma, temos que trazer esses elementos. A igreja tem um trabalho, eu sou apaixonado por esse trabalho social que a igreja faz, porque ela mostra sinais de que é possível a gente construir um mundo novo, né? Agora, cada um e cada uma de nós temos a nossa missão na comunidade. Às vezes a gente se esquiva, né? Mas é preciso se expor, né? É preciso dizer algo. Às vezes eu vejo tantas mensagens que a CNBB, as cartas da CNBB, na minha interpretação, todas as cartas da CNBB, ao ser publicada, e aí eu faço uma recomendação para Dom Joel, Dom Valmor, né, deveriam ser lidas em todas as paróquias, depois da missa, ser lida. Porque é uma voz profética, gente. Se a gente junta, às vezes eu estava olhando as cartas da CNBB, outras cartas também, né, de outros grupos, e às vezes a sensação que eu tenho é que nós estamos reescrevendo a Bíblia. Aquelas cartas, né? Carta da Assembleia, a 59ª Assembleia da Conferência Nacional do Bispo do Brasil. Como isso será lido daqui a quantos anos, né? Então, nós precisamos dar vida a essas profecias, né? E não é preciso esperar que o padre, ou o bispo, ou a freira... Não, nós leigos podemos levar para os nossos grupos, né? Debater, né? Ler, reler, né? É um caminho que a gente possa avançar. O Encantar a Política está aí, né? Fazendo uma revolução de conhecimento e de aprofundamento sobre essas questões, né? Eu acredito que essa é a igreja profética que nós queremos construir nesse momento. Isso, muito bem. De fato, a gente precisa ter um olhar mais profundo e um olhar mais de Jesus diante de toda essa nossa realidade agora, né? Que clama para que todos nós, abracemos de fato essas situações que nos fazem ficar muito tristes, porque ninguém deve passar fome, né? Ninguém deve passar fome. E aí eu tenho uma perguntinha para o doutor Melilo, que ele é 100% creio que vai nos indicar um caminho assim bem transformador. Doutor Melilo, o que fazer é Joaci Silva que pergunta: o que fazer para que o Congresso Nacional, ao invés de abocanhar milhões para o orçamento secreto, aloque recursos para o combate à fome? Joaci, Rose, Carlos e Padre Jean Paul. Essa é mole de responder, até eu consigo. A gente precisa escolher melhor. É ali domingo, dia 2 de outubro. A gente precisa eleger quem está comprometido com o combate à fome. A gente precisa eleger para o Congresso Nacional quem está comprometido com a casa comum. Porque o cuidado com a casa comum também é um cuidado com quem hoje vive a tragédia da fome. Nós precisamos escolher pessoas éticas, porque a ética não é só não ser corrupto. A ética é olhar para a realidade do Brasil e saber quais são as melhores opções. Claro que é difícil. Quem nos acompanha, hoje, um tanto de gente, centenas de pessoas, e depois quem vai acompanhar pelas redes sociais da CNBB, da Caritas, e todo canto onde essa mensagem vai ser espalhada, ainda tem tempo de refletir. No começo dessa semana, 60% dos brasileiros não tinham ainda escolhido o candidato para o Congresso Nacional, deputados e senadores. Está na hora da gente dar um freio nas atividades
E além dos eventos que vão ter hoje, amanhã e quinta-feira, do seminário da campanha da fraternidade de 2023, também parar para meditar qual é o melhor voto. E aí, veja, gente, os bons candidatos comprometidos estão espalhados, mas podem também estar juntos, a partir de palavras-chave: combate à fome, à miséria, à desigualdade, compromisso e respeito com os mais vulneráveis e vulnerabilizados, respeito aos direitos humanos, acima de tudo, compromisso com a democracia, porque sem a democracia, nem poder votar para mudar o Congresso Nacional e melhorá-lo, vamos poder fazer daqui a pouco. Então, acho que nós temos que ter esse cuidado. E veja, o pessoal que acompanha, que organiza, me pediu para não falar algumas palavras e alguns nomes, e eu não vou fazer, viu, Caio? Não se preocupa, não. Mas eu quero dizer, essencialmente, que a gente precisa de um Brasil que tome vergonha na cara, com todo o carinho que eu tenho pela cara e pela vergonha alheia, para a gente parar de viver uma realidade dessa. É impressionante. Eu já tenho neto, viu, Rose? E eu não sei o que eu dizer para o meu neto, que tem 1 aninho de idade, que vai enfrentar um Brasil onde tem tanta fome e tanta miséria, e parte dos políticos ainda continuam se apropriando do dinheiro público para benefícios privados e não estão comprometidos com políticas públicas, como tantas essas que o Carlos relatou e tantas outras necessárias, que possa deixar a fome num passado longínquo e que a gente, inclusive, possa apenas lamentar o passado, porque no presente e no futuro, homens, mulheres e políticos estarão comprometidos com um não retorno de situações como essa que nós atravessamos. Eu acho que é isso. E olha, pessoal, domingo está logo ali, tem pouco tempo de pesquisar. Não faça do voto uma arma. A vítima pode ser você. Isso mesmo, isso é importante, a gente pensar, refletir a respeito das nossas escolhas, né? Porque toda escolha tem uma consequência e pode ser, muitas vezes, como o próprio doutor Mililo disse, pode causar para nós danos muito profundos, né? Muito difíceis de sair do espaço onde estamos. Mas, doutor Melilo, ainda quero continuar contigo. Temos tempo ainda, não, Padre João Paulo? Temos, beleza. Então, ainda com o doutor Melilo. Não, logo após ele terá a sua pergunta novamente, mas vamos lá. É assim, a Luciene Andréia, ela colocou assim: na primeira colocação foi citado o crescimento demográfico entre as causas da fome. Será que a afirmação não corre o risco da ambiguidade no sentido de limitar as famílias no número de filhos? Luciene, nós cristãos somos da tradição do crescei-vos e multiplicai-vos. Não tem nenhum problema. A quantidade dos filhos. O grande desafio dessa questão é nós compreendermos que a mudança demográfica gera uma mudança na quantidade e na qualidade das políticas públicas. Portanto, nós precisamos construir, com essas políticas públicas, percepções demográficas. Eu sou muito fã, o Jean Paul sabe disso, e o Carlos, da ciência da demografia, porque a ciência da demografia explica um monte de coisas. O Josué de Castro, que foi citado pelo Carlos, eu tive a oportunidade de ser vizinho do Centro Josué de Castro, no Recife, quando lá morei, e conhecer toda a dimensão desse importante pensador brasileiro. Eu ia dizer pernambucano, viu, Carlos? Mas eu não queria causar nenhum problema, porque dizer pensador pernambucano ao invés de brasileiro pode causar algum grau de perturbação na ordem que emana de Pernambuco. De todo modo, eu quero dizer que me parece importantíssimo que a gente dialogue entre políticas públicas e demografia. E, Luciene, não se preocupe, porque eu sou fã do Crescei-vos e Multiplicai-vos, acabei de dizer que ganhei um neto recentemente, e, portanto, o pessoal lá em casa está nessa pegada aí de não limitar o tamanho das famílias nem o número de filhos. Isso, eu acho que não é uma questão moral, é, antes de tudo, a construção de um país onde as famílias sejam livres para escolher, conforme a sua vontade,
a quantidade e o tamanho dela, mas, ao mesmo tempo, que nenhum brasileiro, nenhuma brasileira conviva com a fome. E aí nós precisamos juntar as políticas públicas com a demografia. E a demografia é isso. Quanto somos, quanto seremos. O Brasil está mudando, não é mais aquela pirâmide demográfica com uma grande base de juventude. Estamos envelhecendo, você pode ver por mim, que estou de barba branca e com poucos cabelos, e quero dizer que essa realidade também tem impactos, porque, do ponto de vista da presença na sociedade, os mais antigos, como eu, terão uma redução na capacidade de contribuição, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de impor políticas públicas para que esses idosos, esses antigos, como eu chamo, e, ao mesmo tempo, os mais jovens, não tenham o drama da fome, porque a fome altera as condições de cada grupo social de uma maneira diferente. Impacta muito mais, como eu dizia, nessas populações vulnerabilizadas. Pense aí na situação das grandes metrópoles, ou monstrópoles, como eu prefiro, que tem evidenciado que as famílias deixaram de ter uma importância no planejamento e nas políticas públicas e viraram meramente consumidores ou reeleitores que são convidados a cada 2, 4 anos para contribuir no modelo clientelista brasileiro. E isso vincula, inclusive, a pergunta anterior do Joaci, porque diz respeito a não só políticas públicas, mas políticas legislativas e congressuais. Eu tenho certeza, e aí eu sei que o Carlos vai abrilhantar, porque daqui a pouco também o padre Jean Paul vai mandar eu para casa, não é? Eu tenho certeza que a gente tem grandes desafios. E uma forma de contribuir como cristãos, como católicos, é assumir de maneira presente e consistente essa campanha da fraternidade, que eu espero que seja um sucesso, mas também espero que seja a última, viu, Jean Paul, padre Jean Paul? Porque não tenho dúvida que a gente tem que virar essa página da fome no Brasil. Como é importante a gente ter essas perspectivas, né? E esperançosas de mudar, de fato, essa realidade no Brasil. Nós não podemos mais continuar com tanta gente passando fome. A necessidade era tanta e tamanha, não é? Que a fraternidade saiu em campanha, né? E foi em todos os lugares e convocou a todas as pessoas a abrirem os braços e a fazer a sua tarefa, o seu exercício, a sua atividade com muita gratidão e sempre pensando no próximo, não é? Isso é fantástico, isso é fundamental. Mas eu vou fazer uma perguntinha ainda, tá, padre Jean Paul? Não se preocupe ainda, calma lá, que o padre... o doutor Carlos, certo? Vai ser para o doutor Carlos, sim, com certeza. O José Maria Vasconcelos, doutor Carlos, que pergunta: o que você acha da necessidade de retomar ou recriar os conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional? Oh, sei, boa! Zé Maria Vasconcelos, lá do Ceará, né, Zé Maria? Eu conheço, colega, velho. Olha, eu tive a honra e a felicidade de participar dessa construção dos conselhos municipais, estaduais, né, e nas conferências nacionais de segurança alimentar. Né? Nesse tempo eu estava na ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, que fizemos o projeto mais revolucionário que já teve nesse país em termos de garantia de produção de alimento, de acesso à água, à educação, preservação de sementes, e tudo articulado com os conselhos municipais. Né? Os conselhos, Zé Maria, municipais é uma rica estratégica de combate à fome no município, porque é no município que a coisa acontece. E se você tem um conselho municipal de segurança alimentar que está lá pressionando o prefeito, nós vamos construir política pública aqui para geração de renda, para garantir o PENAI. O PENAI foi uma política revolucionária, gente. Quando você conseguia... vários grupos, nós organizamos, e você sabe disso, Zé Maria, para garantir os próprios agricultores, produzir alimento, vendia
e os próprios filhos comiam o alimento que ele vendia. Porque vendia para a escola. Porque 30% é garantido, né, a compra da agricultura familiar. Então, tem essas iniciativas, nós temos que retomá-las com força, né? Para que, de fato, as nossas comunidades produzam alimentos, se alimentem, e o próprio governo invista neles. E o investimento é pequeno, doutor Morelli. Se a gente vê o que foi investido do ponto de vista da agricultura familiar, a produção de alimentos, e o que foi investido no agronegócio, é infinitamente incomparável. E quem tirou o Brasil do mapa da fome? Não foi o agronegócio, foi a agricultura familiar, né? Foram os pequenos projetos. Né? Porque quando a gente... E aí os conselhos municipais são fantásticos, né? Eu acho que nós temos que incidir, nós, igreja, e aí, Padre Jean, eu acredito que nós, doutor Morelli, podemos fazer uma incidência nesse novo governo que vai vir, né? Para que a gente renasça o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que está tudo pronto, as políticas. Só basta investir, né? Que é retomar os conselhos estaduais de segurança alimentar, retomar os conselhos municipais de segurança alimentar e, quem sabe, criar até pequenos núcleos nas comunidades, né, de segurança alimentar. E a gente tornar esse país, a questão da produção de alimentos, da segurança alimentar, como a primeira coisa desse país, entendeu? Aliado à educação e à saúde, né? Porque quando veja só, quando a gente tinha o projeto do Bolsa Família, a mulher, a mãe, ela tinha o maior cuidado de levar o filho para tomar a vacina de poliomielite. E nós estamos aí, né, com as crianças sem vacinar. Por quê? Porque isso foi tudo desestruturado. Nesses últimos 4 anos, se abateu sobre o Brasil uma avalanche de destruição de direitos das pessoas. E nós precisamos resgatar isso. E o Conselho Municipal de Segurança Alimentar é uma estratégia que não pode ficar de fora, viu, Zé Maria? Nós temos que ir atrás disso e fazer como uma prioridade, uma meta nossa, né? A Caritas, inclusive, é protagonista desse processo e nós vamos retomar isso com todos os parceiros que nós articulamos nesse país. Vamos fazer isso e trazer também parceiros nossos, como o doutor Melilo, né? E outros parceiros para a gente enfrentar essa luta. Né? É isso. Padre Jean Paul, é a última pergunta para ambos, tanto o doutor Carlos quanto o doutor Melilo. A pergunta é muito simples. Também o José Maria, viu, doutor Carlos? O José Maria Vasconcelos pergunta, na sua opinião, é possível ter paz com esse quadro da fome? Olha só, a paz pressupõe José Carlos Vasconcelos. José Carlos Vasconcelos é cearense, né, doutor Carlos? Zé Vasconcelos. Eu também sou cearense, apesar de estar localizado em Brasília, como minha sede, eu nasci no Ceará. E quero dizer que é impossível ter paz se não tivermos todos e todas alimentadas e alimentados. Não tem a menor hipótese. E digo não só como cearense e nordestino, mas digo como brasileiro, digo como parte desse planeta. A fome é a guerra permanente do bucho contra o cérebro e o coração. Se a gente não lutar para superar isso, nós estaremos marcados não só como irresponsáveis enquanto povo, mas também distantes dos projetos do Senhor, que são projetos que nós cristãos, que nós católicos e que todas as demais religiões de boa fé, interessadas em superar os problemas, exigem da gente um compromisso. Quero saber
de que a gente vai transformar 2023, eu tenho só uma certeza, que é a certeza da esperança. Não só no momento de enfrentamento direto, mas de envolvimento das comunidades, dos grupos, dos cidadãos, de quem é cristão, de quem não é cristão, porque sem isso não teremos paz. A paz exige que a gente esteja sem fome num país que ainda tem diversos outros problemas. E aí a gente vai precisar também contribuir com eles. Mas nesse momento, a fome grita, a fome nos incomoda, e mais do que isso, a fome nos desloca da condição de seres humanos para a condição, mesmo quem não passa fome, de do sub, que ainda precisa assumir, ou que ainda precisamos assumir a necessária coragem de enfrentá-la. A fome não merece, e nós não merecemos a fome, conviver nos próximos anos com isso. Eu quero dizer, e aproveitar para fechar aqui a noite, agradecer à organização, Rose, as suas perguntas, não é? A parceria aí com o Carlos, e dizer, Carlos, que eu estou junto nisso. Estou disposto e disponível, porque, como eu sempre digo, os dispostos se atraem. E eu tenho certeza que a CNBB estará aí nos ajudando e contribuindo como instituição fundamental e importante, mas também todo o povo de Deus. Quero aproveitar, dar um grande abraço e deixar aí para encantar-nos, como a Rose dizia, a fala final aí do nosso Carlos e também do Jean Paul e da sua própria, né, Rose, que vai mandar um abraço para todo mundo. Então, Rose, essa reflexão eu quero agradecer, doutor. Aprendi muito com você hoje à noite aqui, sabe? Essa sua capacidade de dialogar, de construir junto com a gente vem fazendo é muito interessante. E aí, quando não há possibilidade de paz onde tem fome, né? A gente tem... Betinho também dizia uma coisa que ele chamava atenção, é que nós temos uma cultura no Brasil de ocultar as coisas, a cultura do ocultismo. Se a gente oculta as causas da fome, mesmo que ela não se revele em violência física, mas ela se revela em outras violências. Né? Violência do preconceito, do desrespeito, da intolerância. Né? Isso tudo é, como o Papa diz, é resultado de uma sociedade doente, por falta de paz. Nosso espírito, nosso corpo precisa de paz, né? Paz. Mas uma paz que a gente esteja, né, alimentados, né? Que a gente esteja saciado, né? Não só pelo o alimento material, mas pelo lazer, né? Pela cultura, pela boa música, pelo teatro. Eu observo as coisas, viu, doutor Morelli? E às vezes eu fico imaginando, por exemplo, o meu estado tem 243 municípios. Tem um teatro em Teresina e outro em Parnaíba. 3 milhões de habitantes. Eu fico me perguntando, qual é o alimento do espírito na vida, de gozar, de ser feliz, né? De ter paz. Né? Não é só alimento que eu estou falando. Né? Quando a pessoa perguntou, já não se tem paz tendo só alimento? A gente precisa de mais, né? Precisa de viver a vida, de observar a beleza. Nós perdemos, inclusive, a capacidade de observar a beleza que é a natureza, a vida, né? Por conta da falta. Né? Da falta. Por conta do que foi tirado, do que foi negado. Então, nós estamos falando de vida.
de vida plena, de vida consagrada, né? Vida em sintonia com Deus, né? Com a plenitude da felicidade que Deus quer para nós. Né? E aí eu quero encerrar fazendo isso, né? Dizer, olha, Deus nos quer feliz completo, né? Não queremos só pão, não. Nós queremos pão, queremos alegria, queremos paz, queremos sossego, queremos ver felicidade nas outras pessoas, né? Aí sim a paz verdadeira. A paz tão verdadeira chegou entre nós, né? Eu penso assim. Eu penso que aí sim, eu penso que é o projeto de Deus chegando, né? Chegando a luz que brilha, que luta, que tem dificuldade, nós temos 1001 dificuldade, a vida de dificuldade, mas tem muita coisa linda, maravilhosa, né? E nos falta alimento. Numa sociedade de hoje, temos que nos perguntar, né? E responder para nós mesmos. Amém, gente. Muito obrigado, doutor Moliro, Jean. Fiquem com Deus. Estamos juntos nessa caminhada. Com fé em Deus. Isso foi muito bom. Muito boas as respostas, as contribuições, as reflexões que vocês nos ajudaram a partir das perguntas de todos aqueles que estão conosco nesta noite, nesta primeira noite do seminário da Campanha da Fraternidade, não é? É um grande prazer e muito obrigada por vocês estarem contribuindo conosco nesta primeira noite. Padre Jean. Rose, obrigado pela sua mediação tão simpática, tão alegre, né, nesse diálogo proposto no nosso primeiro dia do seminário. Obrigado pela sua mediação, obrigado, doutor Melilo, pela reflexão, obrigado, senhor Carlos, por essa simpatia e simplicidade que tanto nos atrai para essa temática, às vezes tão difícil, mas quando a vida fala, quando a boca transmite o testemunho de uma vida, tudo isso fica mais leve e nos aquece o coração. Eu confesso que eu estou aqui com o coração agradecido a Deus e a vocês três. Mas não só a vocês três, a todos os que estão aqui participando do chat. A vantagem de não precisar falar o tempo todo é que eu posso ficar dando atenção ao que está aparecendo no chat e lendo comentário por comentário, pergunta por pergunta, agradecimento por agradecimento, e eu percebo também muitos corações aquecidos nos seus comentários. Então, muito obrigado pela participação de vocês três e pela participação de todos. Mais um instantezinho da paciência de vocês, nosso seminário ainda não acabou, nós temos mais um passo a ser dado nessa noite. Um dos mais significativos gestos concretos da campanha da fraternidade é a coleta nacional da solidariedade. Essa coleta acontece no Domingo de Ramos, em todas as paróquias e comunidades do nosso Brasil. E essa coleta gera dois fundos. O Fundo Diocesano de Solidariedade, onde ficam 60% do montante dessa coleta, e o Fundo Nacional de Solidariedade, que é administrado pela CNBB, para onde vem 40% do montante dessa coleta. Nós vamos agora conhecer alguns projetos atendidos pelo Fundo Nacional da Solidariedade. Preste atenção. O Fundo Nacional de Solidariedade, o FNS, é coordenado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Aprovado em 1998 durante a 36ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, o fundo promove a sustentação da ação social da Igreja Católica no Brasil, com o financiamento de empreendimentos comunitários, sempre ligados ao tema da campanha da fraternidade de cada ano. Nestes mais de 20 anos de existência, com recursos do fundo, a CNBB apoiou milhares de projetos no Brasil,
Só em 2019, com a doação dos católicos, o FNS apoiou 238 projetos em todo o país. Na região Centro-Oeste, foram aprovados 33 projetos. Um deles é o Protegendo os Pequeninos, na Arquidiocese de Brasília. Desde 2009, a ação acolhe e cuida de crianças, jovens e adultos com múltiplas deficiências. Em Braslândia, também no Distrito Federal, a CNBB mantém desde 2014 o projeto social Correndo Atrás de um Sonho. A iniciativa busca, por meio do esporte, apontar um horizonte de vida para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. 91 projetos foram aprovados para a região Sudeste, entre eles o fortalecimento dos catadores de material reciclável na Diocese de Araçuaí, em Minas Gerais. Com fabricação de artesanato a partir do lixo, eles geraram renda para 32 associados. No Norte, 21 projetos receberam apoio do FNS. Um deles foi o de Quintais Agroecológicos, que fortaleceu a produção agrícola de pequenos agricultores no município de Ji-Paraná e de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. Seu objetivo central foi contribuir para a geração de renda para as famílias. No Nordeste, região contemplada com 62 projetos, uma iniciativa que recebeu apoio foi a de empoderamento e capacitação de adolescentes em Triunfo, Pernambuco, na Diocese de Afogados da Ingazeira. 60 adolescentes foram capacitados para compreender o que são as políticas públicas. Eles também aprenderam marcenaria, serralheria, estamparia e informática. Suas famílias também foram beneficiadas. A região sul foi contemplada com 31 projetos, entre os quais um que permitiu fortalecer o trabalho da Pastoral Carcerária do Paraná por meio da capacitação de mais de 60 agentes que levam o apoio espiritual e a presença católica aos presídios da região. A gestão dos recursos é feita por um conselho gestor do Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB e por conselhos diocesanos. A partir de critérios bem definidos e da verificação da idoneidade das organizações, o conselho define quais projetos serão apoiados com os recursos, monitora e acompanha o gasto e sua prestação de contas. No site do Fundo Nacional de Solidariedade, www.fns.cnbb.org.br, você encontra uma prestação de contas atualizada e transparente sobre a destinação dos recursos. O nosso seminário vai chegando ao final nesta primeira noite, mas nós continuamos o nosso seminário amanhã, neste mesmo horário. Eu espero por você e espero por aqueles que você vai convidar. Amanhã nós faremos a iluminação desta triste realidade com a palavra de Deus e o magistério da igreja. Amanhã vão nos ajudar a Mariana Venâncio, que é assessora da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB, e Dom Beto Breis, bispo de Juazeiro, na Bahia. O conteúdo de hoje fica salvo aqui nas nossas redes sociais e você pode compartilhar o link nas suas redes sociais e com as pessoas que não puderam estar conosco nesta noite. Eu quero agradecer aqui a cada um de vocês, a cada uma de vocês, mais uma vez agradecer ao Dr. Melilo, ao Sr. Carlos e à Rose, mas a cada um de vocês que está aqui no chat, participando conosco dessa primeira noite do seminário. Muito obrigado e até amanhã, sem esquecer que nós estamos juntos na luta contra a fome. Fiquem com Deus. Boa noite.
Los favoritos de Dios no tienen nada. Los preferidos del Padre nada son. Y yo pensando en ser alguien y en mil bobadas, mientras hay quienes mueren de dolor. Los elegidos del reino son los pobres, los que malviven sin otra ocupación que la de seguir vivos, que ya es bastante cuando les han robado la ilusión, que la de seguir vivos,